já estava de volta aqui no Brasil porque eu trabalhei em Angola. Sim, né? você foi para Angola no meio da carreira, né? Com escritório já, construtora, eu participei, fui chamada para fazer uma casa de gesso na FEICOM, né? Que é uma grande feira de construção. E eu aceitei o desafio de fazer essa casa de gesso com o meu pessoal da engenharia, né? Legal. Vamos fazer, e ela Que toda ano isso aí? ambientada. Isso foi em 2007. Boa. 2007. Aí eu fiquei super feliz, eu falei, vamos fazer. Desafio, né? Desafio, porque você tem que fazer em 4 dias, Exato. né? Hoje em dia tá até mais normal, mas Sim, isso mas lá é naquela lá época, você foi precursora disso aí. Exatamente. 16 anos atrás. Resumindo, a casa, né, que eu fiz virou vedete da feira. É mesmo? Né? Foi um boom na feira. Que legal. E nessa feira tinham muitos angolanos, né? E eles começaram a perguntar para mim, nossa, mas como vocês fizeram essa casa? Eu sou de Angola, lá a guerra acabou fazem apenas 6 anos e eu gostaria que você levasse. Reconstruir a cidade. Reconstruir a cidade, fazer projetos. Eu falei, vamos ver, não sei, porque como eu estava com a construtora, eu tinha muitas obras, então eu tinha que pensar muito, porque você muda de continente. Total, né? É loucura. outro continente. E Angola é um país difícil, né, para você trabalhar, porque você tem que ter uma carta para poder entrar no país. Cada entrada é um visto de entrada, você tem que renovar toda vez que entra. É um visto ordinário que eles chamam, né? Você tem que ter uma empresa lá te convidando, né, para você poder entrar no país. Né? Então, assim, tem muitas dificuldades para você entrar. É burocrático isso. Exatamente. São fechados. Então, nisso tudo, depois de 1 ano em Angola, sempre esse 1 ano persistindo, eu falei para o meu sócio, que é engenheiro, acho melhor você ir para Angola, porque alguma coisa tem. Isso, para mim, já passa a ser alguma missão. Né? Porque quando insistindo demais, né? Quando insiste demais é porque alguma coisa tem. Sim. E eu acho que tem que investigar. Sim. Né? Tem que ir atrás, né? Tem que ir atrás. E nisso ele foi, aí ele voltou para fazer orçamento de casas de altíssimo padrão da Odebrecht, né? A Odebrecht já estava lá há mais de 30 anos. Caramba. A Odebrecht estava reconstruindo, né, o país depois da guerra que teve. E nós fechamos. Então, meu primeiro contrato em Angola foi fazer casas de altíssimo padrão, instalação de mármores. Então, eu levei toda a minha mão de obra para Angola. Nossa! Toda. Então, abri um escritório em Angola, tá? Da construtora, e a arquitetura continuou Brasil, né? E nisso eu comecei... Isso o quê? 2008, 2009? 2008, 2009, exatamente. A mão de obra e a matéria-prima era de lá? Não, mão de obra minha e matéria-prima, porque Angola não produz nada, né? Na época não produzia nada, então tudo vinha de fora. Ou Europa, o Brasil, a Odebrecht compra Brasil, né? Porque era mais fácil, né? Sim. Toda a facilidade e tal. E é perto também, a logística é simples, né? Vai de navio. Vai de navio, rapidinho. Demora 2 dias, praticamente, né? Então, o que aconteceu? Aí, nisso tudo... Então, a gente mandou. Então, eu comecei a ir para Angola para conhecer, né? Passava um período lá e voltava. Passava 10, 15 dias e ficava 20 Brasil. 10, isso, né, todos os meses. Nossa. E nisso somou 10 anos de Angola, né? Porque depois de 2 anos fazendo obra, eu fechei 5 projetos na Sonangol, que é a maior petrolífera de Angola. Eles me chamaram, eu apresentei uns projetos e eles fecharam. Só que são projetos grandes, né? Era de prédio, condomínio de casas, restaurantes. Seu nome, a arquiteta então, brasileira, começou a correr lá dentro. Comecei. Aí, nisso, é boca a boca, né? Porque Sim. esse meio, né, o alto padrão, é 3%, 4%, né? Aí eu comecei a fazer projeto e obra. Obra fazia coisas menores, por quê? Porque os meus projetos eram muito grandes. Então, quem fazia os meus projetos, executavam, ou era o Odebrecht ou eram construtoras portuguesas, né? Legal. Que estavam no país. Então, eu comecei a fazer obra para general, para ministro das obras públicas, presidente. A nata de Angola lá começou a te pedir. Odebrecht também, fazia bastante coisa para eles. E aí foi. Só que nisso você chega naquele país.
tudo para país refazer. destruído, né? Precário as coisas. Eu falei, gente, já que tô aqui... E tinha uma política complicada dele? Ah, super, né? Porque, pensa, uma pós-guerra, 6 anos depois, o país tá em cacos ainda. Tá. E você como mulher também... Sim. Na construção você civil que já é machista, você vê, né? Para eu entrar, que nem a obra foi mais fácil. Para eu começar o projeto, eu demorei 2 anos. O porquê? Primeiro, mulher brasileira. Precisou se provar. Né? Exatamente. Enquanto eu não mostrasse que eu sabia fazer o que eu sei fazer, eu não entrava no mercado. E eles são machistas, não? São machistas. São machistas? São. Tanto que meus clientes, 99,9% são homens, né? Eu não falava com as mulheres. Caraca. Então, minha relação são só os homens, né? Então, mas porque a mulher lá é tipo esposa mesmo, né? Esposa, né? Então, arquiteta, vamos lá, vou mostrar um terreno, você tem que fazer o projeto desse condomínio, não sei o quê, vamos lá, entendeu? Então, é muito diferente, né? E você vai aprendendo tudo isso, né? Ter muita paciência também. Total. Lá. Porque é uma cultura diferente, É uma né? cultura muito diferente, né? E outro país, como não tinha infra, que nem eu ficava no bairro, para eu ir para o centro, para as reuniões, e demorava 3h30. Coisa que a gente faria aqui 20 minutos. Nossa, mas por quê? Trânsito, não tem vias, né? Tudo terra. Nossa. Então, eu demorava muito. E ainda chegava lá, na reunião, eu tinha que esperar o cliente para ser atendida também, né? Então, uma reunião era o dia? Era o dia. E pior que a experiência deve ter sido muito legal. Muito 10 anos de Angola vivendo isso, cara. Muito, mas a primeira vez que eu fui, eu fiquei horrorizado. Mal. Não, eu fiquei numa depressão mesmo. Caraca. Porque eu parei, eu voltei, eu fiquei 10 dias. Porque você vê o lixo, né? Você vê aquelas crianças andando naquele lixo de 4 andares. Nossa. É triste demais. E para quem tem filho, pega um pouquinho mais, né? E eles passaram por uma guerra, né? Então, é muito difícil isso pra gente, né? Caraca. E eu voltei, eu fiquei assim um pouquinho mal, né? Eu falei, gente, se eu for com emoção, eu não vou trabalhar. Sim. Então, eu fui com a razão. Porque eu falei, gente, eu tenho que fazer acontecer alguma coisa, já que eu estou com oportunidade, né? Eu quero fazer sim, vai ser um desafio para mim, eu sei que eu ia aprender muito. O meu relacionamento é de A a Z, né? Tipos de pessoas. Sim. Porque depois eu comprei uma empresa africana para ficar mais fácil, né? Toda essa parte de entrada no país. Porque você assim... Você já estava lá. Liberado, né? Já fica tudo liberado, né? Até para levar. Porque nisso, como eu via que não tinha materiais, que tinha que esperar, na época tinha geotoco. Eu comprava porcelanato da geotoco e mandava entregar toda semana pisos e colocava no meu projeto. Eu sabia que ia ter. Então tinha toda uma logística ferrada. Tinha um escritório de 1.500 metros com depósito, né? Nossa. Porque aí comecei a ver outras áreas. Já que eu estou... Começou a distribuir produto. Sim, porque se eu tenho ali pronta entrega, eu vendo. Se você não tem... Nossa, que legal. Você não faz. E falando em... Eu fiz uma caixinha de perguntas ontem no Instagram e eu perguntei qual a maior dificuldade da empresa. E o pessoal falou assim, umas 30 pessoas falam assim, mão de obra. Eu lembro que numa conversa que a gente teve lá na empresa, eu falei assim, mas é mão de obra africana também, né? Porque o povo precisa, então o povo trabalha demais lá. O que você tem para dizer assim? Você sofreu com mão de obra, porque você teve que contratar também algumas mão de obras lá. Não, eu sou obrigada, né? 70% da empresa. Então, precisa ser africano. E aí você sofreu bastante, eu fazia escolinha, né? A gente tem que ensinar, né? A gente tá lá também para ajudar, né? Que nem... aí, nisso tudo, além, né? Daí começou a crescer as obras, aí a gente começou a contratar angolanos. Então, nós ensinávamos com os nossos empreiteirinhos, né? Em cada obra. Então, a gente já deixava um número X de angolano para aprender, né? Além disso, como você chega no país, você vê que tem tudo a fazer. Exato. Eu falei, gente, eu vou começar também a abrir outras áreas. Tudo é oportunidade, tudo né? Tudo é oportunidade, que nem hotéis. Estavam começando a ter hotéis. Eu falei, gente, eu vou comprar amenities, eu vou para a parte de cosméticos. Eu vou oferecer, né, amenities com o nome do hotel. Uma coisa bacana, né? Que eles não tinham. Então, aí eu comecei a ter vendedores para essa área. Empreendedora nata, hein? Depois, a parte de odontologia.
né? Eles não tinham nada. Comecei a fazer projeto dos consultórios e já vendia todo o material, o equipamento, já ia direto. Cara, porque é um país escasso de tudo. De tudo. Você fazia a ponte aqui, o papel de trader praticamente com o Brasil e levava tudo para lá. Eu tinha uma trading lá, né? E onde a gente fazia as invoices, né? Porque lá a moeda é Kwanza, né? Kwanza? Então, Kwanza. Então, você tem o Kwanza e o dólar, né? Você tem duas contas para a gente fazer as transferências e tal. Então, você tem que ter a trading, né? Porque é muita coisa. E imagina, às vezes tinha lá até o porto, você via aqueles navios, todo mundo, eles aguardando, né, a vez. Tipo assim, 10, Não tinha 15. nem infraestrutura de porto. Não, difícil, né? Então, aí foi. Então, eu fui aprendendo, né? Aí você vai tendo toda essa experiência. E você tem que ter a paciência. E por que você saiu de Angola depois de 10 anos? Então, olha, 10 anos é tempo. 10 anos é um tempo considerável na vida. Todo mês nesse bate-volta. Pra mim já passou a ser uma ponte aérea, né? Sim. Porque se acostuma. Porque eu saía daqui, ia para Johannes, que é a África do Sul, pela South África, esperava 2h30 no aeroporto, mais 3h30 até Luanda, que é a capital de Angola, né? E tinha a TAG, que era a linha angolana. Só que no começo, quando eu comecei, os aviões eram muito antigos. Muito ruim. E eu não queria. Lógico. Eu falei, gente, já que eu risco, vou... Né? Vai direito. Eu vou direito, né? Eu prefiro. Eu fico mais tranquila. E por mais que demore um pouquinho mais, mas eu ficava mais sossegada. E 2h30 no aeroporto também rapidinho passa, Não, hein? gente, tudo passa. Você lê, você estuda. Você tem muita coisa. Vai ter coisa pra fazer. Vai trabalhando, entendeu? Você nem percebe. Que nem eu tinha, imagina, 3h30 para chegar, eu tinha um motorista, né? Eu tinha segurança também. Sim. E eu trabalhava no carro. Você trabalha no carro. Né? Você ia para Luanda de carro? Aí eu tinha ou fazer uma ponte carro lá. Não, eu tinha que pegar outra conexão. Outra conexão, né? E de lá que você... é 3h30, né? Johannes até Luanda. E aí meu bairro, aí tinha meu motorista sempre. Você tinha uma casa lá ou você ficava sempre em hotel? Não. Não, sempre tinha que sempre ter uma em casa, eu tinha segurança, eu tinha uma cozinheira, a moça tomava conta. Tinha que ter, porque querendo ou não... Porque senão você não consegue trabalhar lá. Não dá.